Boa noite, juventude. Vamos iniciando aqui a nossa aula de hoje, dia 24 de fevereiro de 2022. E estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Claro, esse cenário aqui, porque estamos ainda em home office, aqui na pandemia do coronavírus. Mas esperamos em breve estar voltando aí ao vivo e a cores, né? De maneira presencial, tá? Aqui estamos ao vivo e a cores também, mas de maneira remota. E meu nome é Ricardo Machado, esse é o curso técnico de segurança do trabalho, disciplina de prevenção e combate a sinistro. E hoje, gente, a gente vai estar tratando aqui do sistema preventivo contra descargas elétricas atmosféricas, popularmente conhecido como para-raio, né? Sistema de para-raio. Tá, então estão me ouvindo bem? Deixa eu abrir aqui o slide para ver se chega bem para vocês. As cores da nossa apresentação. Para-raio. E para-raio. Ajeitar aqui a tela. Agora sim. Beleza, então vamos lá. Gente, ó, primeira coisa, né? Por que a gente estuda isso nessa disciplina de prevenção de incêndio, né? Porque aqui a gente está tratando de incêndio e pânico, tá? E o raio pode me causar aqui o pânico, como também necessidade de abandono, e pode iniciar também o incêndio, tá? Então, por isso que ele é tratado aqui nessa disciplina e também nas normas aí do Corpo de Bombeiros, tá? Então, o que seria aí um raio, né? E nessa figura a gente está vendo alguns raios, né? Um mais aqui em cima, esse mais fraquinho aqui mais longe, ó. Esse outro aqui num prédio, aqui no meio um outro mais distante, esse mais aqui caindo provavelmente numa haste de para-raio aqui dessas edificações verticais aqui, né? Então, da onde vem, né, esse raio? Aqui tem outra imagem, ó, do raio caindo por trás desse prédio, né? A gente vê que nenhuma estrutura dessa aqui foi atingida, para ver o raio continuando aqui por trás do prédio. Atrás também, uma descarga, né? E vamos ver já a origem dele, né? Primeiro eu quero mostrar aqui alguns dados aqui do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? O INPE tem sido muito duramente submetido aí à desinformação, né? Assim, a questões de posicionamentos de autoridades, inclusive aí sobre seus dados, né? Mas na verdade o INPE é um instituto federal que tem por função gerar dados, né? Coletar e divulgar dados sobre a questão mesmo da nossa atmosfera, né? Então ele tem aí equipamentos e sensores, imagens de satélite, né? Então monitora aí, por exemplo, as queimadas no Brasil, a incidência de raios aí também e outras coisas que exijam informação de satélite, tá? Então tá aí um raio aí a foto bem legal, né? O INPE nos diz aqui que, em média, né, caem 77,8 milhões de raios por ano no Brasil, tá? O Brasil é um dos países que mais tem descarga elétrica atmosférica, né? Porque o Brasil é um dos maiores países do mundo e, em especial, né, ele está aqui na região dos trópicos, né, aqui perto do Equador, da linha do Equador, né? Então, é a região mais favorável para raios no planeta mesmo. Tá? 77,8 milhões, dá quase aí um raio para cada 3 habitantes aí do Brasil por ano, né? E morrem 300 pessoas por ano, né? De maneira direta ou indireta aí pela incidência de descargas elétricas atmosféricas. O pesquisador Jacques Cousteau, pesquisador francês aí, que estudou muito aí o mar, né? E ele teve até um filho morto num acidente de mergulho, né? Foi o Jacques Cousteau que inventou a válvula de mergulho, a Aqualung, e fez várias descobertas de novas espécies, né? Tem uns documentários bem legais dele aí. Ele falou uma vez que é mais fácil você ser fulminado por um raio do que devorado por um tubarão, né? Na época em que todo mundo queria exterminar os tubarões do mundo, né? Ali na década de 80, com aqueles filmes do tubarão, né?
E realmente ocorre isso, ocorrem menos mortes com tubarão, né? Ocorrem acidentes, claro, com tubarões, encontros indesejados aí com tubarões, né? Mas o raio é mais letal, tá? Esse primeiro raio aqui, ó, é um raio de nuvem para a Terra, tá? É o mais comum, né? E eles se originam nesse num determinado tipo de nuvem, que parece que é uma nuvem aqui do Harry Potter, né? Cumulonimbus, parece o nome da vassoura do Harry Potter, né? A nuvem Cumulonimbus. E é uma nuvem especial que vai possuir cristais de gelo e também poeira, tá? O raio pode vir também de baixo para cima, o que está acontecendo nessa segunda foto aí. Não é o He-Man ali invocando os poderes de Grayskull, não, tá? E nem é um azarado que vários raios caíram na cabeça dele, não. Esse raio está saindo do solo para a nuvem. É possível também ocorrer isso, tá? E esse terceira foto aqui é um raio no interior da nuvem ou entre duas nuvens. E a gente vai ver como isso é originado, né? O raio também pode ser originado por erupções vulcânicas. Não tem nada de sobrenatural aqui, não, tá? E nem é a energia que está brotando da Terra, o raio saindo do centro da Terra, não é coisa de videogame, não, tá? É a questão do atrito entre as partículas de poeira, tá? Que vai gerar aqui eletricidade estática, e isso favorece aí a polarização dessas cargas estáticas e até chegar num nível aí que tenha a ruptura da rigidez dielétrica do ar, da nossa atmosfera, e consiga essa descarga elétrica, né? E também tempestades de areia, né? Existem raios também alienígenas, tá? Eles não chegam aqui na Terra, né? Mas é possível você fotografar raios em tempestades de areia lá em Marte, tá? Então não precisa necessariamente de uma atmosfera como a nossa aqui para eu poder ter raio, tá? E claro, a eletricidade é uma das forças da natureza, né? Não só aqui do nosso planeta. Eu mandei para vocês aí no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, esse filminho aqui do Mundo Feroz. Tem uma narração bem interessante, né? Sobre os raios aqui, algumas passagens de raios aí, para vocês assistirem. E eu puxei essa fotinha aqui da Enciclopédia Britânica para explicar esse fenômeno, né? Então, o que que ocorre? As partículas aí de vapor d'água suspensas na atmosfera, né? Elas vão estar se movimentando com o vento e também com as correntes de convecção, e à medida que elas sobem, vão sendo resfriadas e vão começar a descer, né? Então tem esse movimento de convecção, o ar mais denso desce, o ar menos denso sobe e acaba arrastando também essas partículas de vapor d'água, né? E essas partículas, quando encontram as temperaturas mais baixas aí, já na primeira na nuvem mais baixa, a gente já tem temperaturas negativas, aí de 5 graus Celsius negativos, elas começam a se cristalizar, a formar pequenas partículas de gelo mesmo. E esse movimento de partícula aí pela convecção acaba forçando a colisão entre partículas que vão gerar, aí essas colisões vão gerar eletricidade estática. Não sei se vocês já fizeram aquele experimento, vou puxar aqui o meu material didático pedagógico, esfregar uma caneta no cabelo aqui, depois ir lá e pegar um pedacinho de papel com a caneta, né? A gente faz isso para fazer mágica, para impressionar a criança, né? O que que ocorre aqui? Eu estou gerando aqui eletricidade estática com um atrito entre o meu cabelo aqui e a tampa da caneta, né? E eu consigo aí criar um efeito eletromagnético aí para conseguir aderir, né, com essa eletricidade estática, aderir à superfície do papel. Tá? Então, essa carga que você pode dar para as partículas, tanto positiva como negativa, ela vai acabar direcionando esse movimento de partícula para eu conseguir agrupar essas partículas de mesma carga. Tá? Então, elas vão se polarizando, tá? Indo para um lado as negativas, para o outro lado as positivas. Nem sempre é em cima e embaixo, como está aí nessa figura, tá? Então, as negativas estão no meio, tem positivas embaixo, positivas em cima. Pode ser também lateral esse rearranjo aí. Tá? Eu tenho correntes ascendentes, descendentes aí de convecção, mas eu também tenho correntes eletromagnéticas por conta da carga elétrica dessas partículas, né? E quando essa carga se torna muito grande, que dê uma diferença de potencial
suficiente para romper a rigidez dielétrica do ar, né, da nossa atmosfera, aqui do planetinha Terra aqui, eu vou ter aí uma descarga elétrica, vou ter uma passagem de corrente elétrica de um polo para outro, aí, dessa enorme bateria que seria essa nuvem, ou essa região da nuvem, ou duas nuvens próximas umas das outras, né? E é esse movimento aí que provoca o flash, né, o relâmpago aí, e também o estrondo de som, porque esse relâmpago provoca deslocamento de ar, né? Isso emite aí uma onda sonora. Quando você ouve aí o trovão, já aconteceu o raio, né? A gente primeiro vê o raio, e primeiro ele ocorre também, para depois, nessa fração de segundo, ocorrer também esse deslocamento de ar, mas até esse som desse deslocamento de ar chegar até o observador aqui, demora alguns segundos aí, por conta dessa diferença da velocidade da luz e do som. Tá? Então, é o famoso trovão aí, né? Vejam que na atmosfera ali, a gente tem uma temperatura de 5 graus negativos na parte mais baixa da nuvem e 40 graus negativos na parte mais alta, né? Por que que ocorre esse fenômeno aí? Porque a nossa atmosfera, ela deixa passar as ondas de calor, aí o infravermelho do Sol, e quando esse infravermelho bate aqui na superfície da Terra, ele muda de comprimento de onda e depois ele se reflete, mas aí ele não consegue sair integralmente pela camada de atmosfera porque ele está com outro comprimento de onda. Tá? E é claro, à medida que a gente tem diferenciação nessa atmosfera, né, como por exemplo aí os gases, que a gente chama de gases estufa, né, principalmente aí o metano, CH4, né, e o dióxido de carbono, CO2, esse efeito vai se intensificando, né? Então a gente tem perto da superfície da Terra aqui uma temperatura maior, normalmente já é maior. E agora um pouquinho maior ainda por conta desses efeitos aí do carbono, principalmente do carbono aí na atmosfera, né? E isso afeta, né, o clima também, porque afeta a temperatura do mar, né? Então isso vai afetar o deslocamento dos ventos e também o deslocamento de partículas que vão evaporando aí do mar. E aí tem todo aquele ensejo lá da seca, ser influenciada por isso, o excesso de chuva também, o fenômeno El Niño, Laninha, que já existiam, né? Mas em determinadas épocas do ano aí, mas se está pesquisando para tentar relacionar isso, essas mudanças climáticas aí também com o aquecimento global aí, né? De qualquer forma, tendo efeito ou não aqui a nossa atmosfera, é sabido, claro, que quanto sobe, mais frio o ar fica, né? Então, isso favorece também essa questão da formação da eletricidade estática para os raios. Tá? Então, o raio pode estar ocorrendo aí da nuvem para a Terra, da Terra para a nuvem, entre nuvens ou no interior da própria nuvem. Tá? O INPE aqui nos dá alguns conselhos, né? Às vezes as pessoas não querem ouvir os conselhos do INPE, acham até que é um exagero, é alguém querendo influenciar politicamente a nação, né? Mas ele nos dá alguns conselhos aqui relacionados a raios, né? Principalmente você evitar essas situações aqui, ó, de você praticar atividade agropecuária ao ar livre. É claro que grande parte da atividade agropecuária é ao ar livre, né? Temos também atividades agropecuárias indoor, né? Mas aqui, claro, é durante tempestades eletromagnéticas, né? Então, a gente tem um grande plantel aí do Brasil em áreas planas, né? Principalmente aí no Cerrado, aí no centro-sul aí brasileiro, né? Em grandes áreas descampadas, né? É possível também a agropecuária aí em locais de relevo acentuado, e muitas até são aconselháveis, né? Por exemplo, o cultivo da banana, prefere cultivar em aclives, o café também dá muita diferença quando é em aclive, por conta da incidência solar, de você não ter uma planta fazendo sombra para outra no aclive. Mas aí produção, né? Não tem muito a ver aqui com o raio. O caso do raio, se você está num descampado, você acaba sendo para-raio, né? Então, por isso esse conselho aí do INPE. Né? Também ficar ao lado de veículos ou andar de bicicleta e de moto durante tempestade eletromagnética.
permanecer em campo aberto, como gramados esportivos, né? A gente já teve acidentes assim de cair o raio lá no jogador de futebol, né? Embaixo de árvores também, porque a árvore vai ser um atrativo para o raio, ou perto de cercas. Se lembrar que essas cercas, principalmente as cercas agrícolas, né? Elas são feitas com aço, né? Com arame de aço, e o aço conduz eletricidade. Então, o raio cai a uma distância grande e pode energizar essa cerca, né? Não confundir aqui com cerca elétrica, tá? Cerca elétrica é outro fenômeno, ela já é normalmente energizada, mas é de uma baixa corrente, pulso, né? Ela é impulso, quadrada. Também evitar tocar em objetos condutores de eletricidade, como, por exemplo, os telefones fixos, que já estão entrando em extinção, né? Mas o próprio celular, quando está conectado à rede, né? E se cair um raio na rede, ele pode energizar o seu tomada de descarga elétrica, né? O carregador do celular também a gente tem que tomar um cuidado, não aqui com raio, né? Mas porque ele vai gerar ali 12 volts, né? Para carregar o seu celular de corrente contínua, então não é isso que dá o choque. O problema é quando existe um defeito no carregador, por exemplo, uma sobrecarga do carregador que vai romper um isolamento ali, e aí você vai ter o 220 na sua orelha, né? Isso é um problema. Então a gente recomenda que a pessoa não use o celular enquanto ele está carregando, porque eu aumento a corrente do carregador, porque eu estou consumindo, né? Abrindo a tela ali, estou consumindo mais energia, e posso ter esse problema, no caso de um defeito ali, de energizar o meu celular, né? Energizar com uma tensão de 220 volts de corrente alternada. E também aqui no caso do raio, isso não tem nada a ver com raio, né? A não ser que caia o raio na rede elétrica enquanto eu estou usando o celular conectado no carregador. Acolher-se também em abrigo aberto, como aí sacadas, varandas, né, decks, porque eu posso ter a descarga elétrica lateral, né? Importante aqui a gente estudar a tensão de passo para essa proteção de campo aberto, tá? No caso do raio. Veja só, eu estou contando aqui com o passo humano, tá? Entre 38 e 40 centímetros aí de caminhada. É importante vocês diferenciarem a caminhada da corrida, tá? Porque uma corrida, e a diferença basicamente é que para caminhar eu sempre tenho pelo menos um dos dois pés no chão. Inclusive aquela marcha atlética, né, que é um esporte olímpico aí, se você tirar os dois pés do chão é considerado corrida, você é desclassificado, né? Então tem um jeito de você andar mais rápido, passadas mais largas, mas sempre com um dos dois pés no chão, que na corrida tem momentos que nenhum dos dois pés está no chão, né? Então, nesse caso aí, que é o passo, quanto maior for a minha passada, aí, minha distância entre um pé e outro, mais problemático é a condução da energia pelo meu corpo. Imagine aí que um raio pode ter até 1 milhão de volts. Nessa tomadinha aí que está ligado aí o celular de vocês, é 220 volts, né? Então, 1 milhão de volts é muita energia, muita diferença de potencial, né? E a uma determinada distância, eu vou ter ali, eu vou caindo de 100 mil volts em 100 mil volts a cada 50 centímetros aí de distância, tá? Então, na primeira onda, se eu der sorte do raio não cair na minha cabeça, mas no primeiro círculo concêntrico, né, que ele vai formar essas camadas de energia aí, em círculos concêntricos no ponto onde o raio atinge o solo, né? Então, a 900 mil volts, 900 kilovolts, né? E no segunda linha já tenho, na primeira passada ali, meio metro de distância, 800 kilovolts. Então, veja que essa diferença de potencial de um pé até o outro pé da pessoa aí pode ser de 100 mil volts. Isso é muito 100 mil volts. É o suficiente para eu ter uma passagem de corrente de um pé até o outro pé, passando pelo meu corpo, né? Se eu der sorte de não passar pelo meu coração, essa corrente, eu já vou ter dano, porque eu vou ter uma tetanização, né? Uma corrente elétrica muito alta que vai carbonizar meus músculos, as pernas aí, tá? E claro, se passar a corrente pelo meu coração, eu posso ter também o fenômeno da fibrilação ventricular. Meu coração vibra, mas não pulsa, né? E aí morri, né? Então, esse problema já é um problema para o ser humano, mas é um problema maior para os quadrúpedes, né? Os animais, as vacas, os cavalos aí, os animais quadrúpedes.
porque a distância entre as patas dianteiras e traseiras deles são maiores, né? Então, a diferença de potencial é maior também. A diferença entre uma linha de potencial e outra linha tem uma distância maior, né? Com a vaca, a gente tem que se preocupar também com a proximidade dela com a cerca. E o ser humano também, tá? Então, se lembre que aí ela já pode morrer também tetanizada e carbonizada ou por fibrilação ventricular, parar o coração dela. E, na real, ela não precisa nem estar encostada na cerca, tá? Se ela tiver numa distância pequena o suficiente para que essa diferença de tensão ali rompa o isolamento do ar, eu já tenho pula um raiozinho ali da cerca para a vaca, tá? Então, vocês devem ter visto aí umas 2 semanas atrás, aí uma notícia no Globo Rural, né, sobre morte de umas vacas lá por raio, né, umas 10 vacas lá na fazenda, por choque elétrico, né, por raio. Tá? Não confundir aqui com a cerca elétrica. A cerca elétrica a gente obtém, energiza ela propositalmente para que o animal, para não precisar ter 4 fios de arame farpado, a gente usa um fio só elétrico e a vaca quando encosta ali leva um choque, ela aprende que não deve pastar ali perto daquele fio e eu consigo isolar o rebanho, né? Se usa muito isso para fazer o pastoreio rotacionado, quando você precisa movimentar o rebanho ali, gado, vaca, cabrito e tal, em determinadas regiões de pastagem, para você rotacionar essa pastagem. Falando aqui do programa Globo Rural também, dessa semana, mostrou ali o pastoreio rotacionado para você fazer vacas leiteiras, né? Criar vacas leiteiras. Então, era tipo uma pizza. No centro da pizza ali, a gente tinha a água. A vaca consegue vir até ali beber água e voltar para a fatia de pizza onde tem lá a grama, né? E cada fatia de pizza é um dia que o gado pasta. No outro dia a gente muda para outra fatia, né? Então essa separação de uma fatia para outra se faz com cerca elétrica. Tá? A gente chama voazan, né? O pastoreio rotacionado, para você ao longo de um ciclo aí você voltar para o primeiro piquete e o capim já ter se recuperado, ter crescido novamente ali e ter também a questão de diminuição da compactação do solo pelo peso das patas da vaca ali, dá tempo do solo se recuperar, né? E também agir aí com irrigação e tal, né? Então, essa seria a cerca elétrica, essa que a gente usa em casa também. Então, eu tenho alta tensão e baixa corrente, não é o suficiente para matar ninguém, mas para repelir, né? Dá uma sensação desagradável ali, dá contratura muscular também, e, claro, no caso da cerca aqui que a gente usa em condomínios, nas residências aí também dispara um alarme, né? Então, você tem aí uma proteção a mais aí contra a invasão do seu condomínio aí, né? Da sua residência. Tá? Mas essa que eu estou falando aqui da figurinha do lado esquerdo é realmente para a descarga elétrica atmosférica. A norma, a gente vai colocar, assim, norma do bombeiro, ela coloca como exigência do sistema preventivo contra descargas eletromagnéticas ali, aquelas edificações e áreas de risco, tá? Que vão requisitar isso, e esse projeto tem que ser feito de acordo com normas da ABNT, tá? Normas brasileiras oficiais e também normas da concessionária. Por exemplo, a concessionária aí de energia elétrica, ela coloca que todo poste tem que ter uma linha de aterramento para raio, que vai também servir de terra para o meu fio neutro aí do sistema, né? Do sistema elétrico de potência, tá? E algumas áreas que não podem não possuir edificações, eu também posso precisar do sistema de para-raio para proteção de equipamentos, né? Por exemplo, um pátio de armazenagem de combustíveis, por exemplo, tá? Vou ter que ter essa proteção aí, tá? E veja que isso não é só em áreas urbanas, tá? Posso usar também em áreas rurais. E a norma também diz que os silos de armazenagem aí são depósitos de armazenagem, principalmente aí de grãos, né? Tem que ter para-raio, tá? O que ocorre, gente? O Brasil, ele
É um país que já é urbanizado, tem indústria, né? A gente tem uma economia baseada aí na transformação, no setor secundário, mas a gente ainda tem muito forte o setor primário, né? De extrativismo e também da produção agrícola. Tá? A história do Brasil foi recheada de eventos aí, de tradições agrícolas, né? De início a gente teve a questão do extrativismo no Brasil, aí do pau-brasil, mas depois começou a ser inserido aqui o cultivo da cana e também, mais tarde, aí o café, né? Hoje a gente tem aí bem forte aí o milho, a soja, aí também a criação de gado. Imagina que a gente tem 250 milhões de vacas no Brasil, né? Mas tem mais boi do que habitante o Brasil, né? Também temos um potencial muito grande aí de criação de suínos, de aves também, e outras culturas agrícolas bem variadas aí, frutas e muitas ainda nessa questão primária mesmo, de a gente exportar in natura, né? Exportar o grão de milho, exportar o grão de soja in natura. E coisa que a gente, um país mais desenvolvido, não faz, né? Um país mais desenvolvido que tem produção agrícola também, ele processa todos esses grãos, ele vende o óleo de soja, o valor agregado, vai vender a soja. Ele vende o plástico, o biocombustível produzido com a soja, com o milho, né? E não vende in natura como o Brasil. Mas, claro, para você ter essa questão de processamento, você tem que ter mais infraestrutura, né? E somente para eu armazenar isso para poder vender na melhor época, eu tenho que ter os silos, né? Tem que ter uma estrutura de transporte, que no Brasil, infelizmente, ainda é baseado no caminhão, né? Então, a gente tem uma coisa sazonal, quando a gente tem aí as grandes safras, período de colheita de soja, tem que ter uma mobilidade grande aí de caminhões, de estradas, para levar direto para o porto lá e para mandar aí, principalmente para a Ásia, né? E também para os Estados Unidos, uma parte para a Rússia também, de exportação aí dos nossos grãos, né? Os silos são armazéns, normalmente com estrutura metálica, onde eu posso guardar os meus grãos in natura, sem ser ensacados. E é claro que esses ambientes têm que ter tratamento da atmosfera, da umidade também, e da concentração de gases ali, e tratamento para não ter ataque de insetos e roedores, né? Então, a atmosfera interna ali ela pode ser explosiva por conta da poeira do milho, da poeira da soja, da poeira do feijão, e também pode ser tóxica para o ser humano, tá? Por conta de defensivos agrícolas que a gente usa ali para controle de insetos, tá? E por conta dessa possível atmosfera explosiva e também por ser uma estrutura metálica, eu tenho que ter essa estrutura aterrada e com para-raio. Tá? Primeiro porque o próprio movimento dos grãos dessa poeira ele pode gerar eletricidade estática, que eu posso ter uma descarga da estrutura para uma pessoa. E segundo porque pode cair um raio ali e danificar toda a estrutura ou até iniciar uma explosão aí com essa atmosfera de poeira que pode ser explosiva, tá? Então, resumo, todo silo vai ter que ter para-raio, tá? E aí, como é esse sistema, nós vamos ver aqui, se é só uma haste, se são várias hastes, se é uma gaiola de proteção, vamos ver aí já na sequência, tá? Temos dois tipos de proteção, tá? O Faraday e o Franklin, né? O Franklin é precursor ao Faraday, né? O Franklin começou, é da época lá mesmo das pesquisas, primeiras pesquisas com eletricidade, principalmente com a eletrostática, né? E quando você vê uma unidade de medida aí que tem letra maiúscula, normalmente é porque é a homenagem ao pesquisador. Por exemplo, a gente tem aí o microfaraday, né, para medir capacitância. Então, em homenagem aí ao Faraday, né? Como a gente tem lá o Coulomb, como a gente tem o Celsius. E quando é letra minúscula, por exemplo, quilograma, né? O grama, já em letra minúscula, o quilo é para dizer que é 1.000 gramas, né? Mas não é em homenagem ao pesquisador, mas sim a uma unidade mesmo física ali. Tá? Então, o projeto de um sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas é sempre feito por um engenheiro eletricista. Tá? Ele vai ter que assinar a anotação de responsabilidade técnica, se responsabilizar por todos os cálculos, né, e a descrição desse projeto. E a instalação também vai ter que ser supervisionada por um engenheiro eletricista, que pode ser o mesmo projetista, mas normalmente não é o mesmo projetista. Tá?
Você tem engenheiros que se especializam mais em instalação e outros que se especializam mais em projeto. Assim, na engenharia civil também, né? Tem alguns mais que a gente chama de engenheiro de execução e outros no projeto. Então, um pouquinho da história aqui, já em 1755, no século XVIII, o Franklin já desenvolvia experimentos. O Franklin é aquele da historinha que empinava a pipa com a chave, né, com o fio condutivo para tentar captar a energia estática da atmosfera, né? Ele já fazia experiências aí em latas metálicas aí com cortiças e fio de seda, né, para tentar mensurar essa coisa do campo eletrostático. E uns 100 anos depois, quase, aí, o Faraday, né, já conseguiu fazer medições em salas revestidas de metal com um aparelho chamado eletroscópio, né? Então, conseguiu determinar que numa sala, comprovar cientificamente, né, que numa sala que tem paredes condutivas, o campo magnético fica retido na parede. No centro da sala não tem o campo eletromagnético. E é por isso que a gente chama até hoje esse tipo de instalação de gaiola de Faraday. E é uma coisa semelhante, não com paredes sólidas assim, mas com malhas, né, que a gente usa para proteção do raio. Uma coisa assim, você vai ter a corrente, as cargas elétricas periféricas. No centro, eu tenho um interior isento de campo eletromagnético. Esse campo fica externo. Por exemplo, aí na radiocomunicação, a gente deve evitar que os receptores fiquem dentro de estruturas metálicas, né? Quando a gente faz aí o curso FIC aí de rádio, manda o pessoal entrar no ginásio, né? E aí quem está dentro do ginásio não consegue se comunicar com quem está fora do ginásio. Esse ginásio aí do IF, que tem a estrutura metálica, né? Então é uma grande gaiola de Faraday. E se eu tiver ali dentro, não tem problema, a gente faz até uma gincana dentro do ginásio, faz umas atividades nas arquibancadas do ginásio, vai rotacionando as equipes assim, vai fazer umas tarefas ali e falar no rádio, né? Aí funciona ali dentro, né? De fora para dentro, de dentro para fora, tenho aí o bloqueio, né, da gaiola de Faraday para a própria propagação das ondas eletromagnéticas, e isso vai funcionar também para a corrente elétrica, tá? Então, se você está aí dentro de uma retroescavadeira e você derrubou o poste lá, ou bateu com a retroescavadeira no poste, você está seguro dentro da retroescavadeira, tá? Mesmo que você tenha uma corrente de alta tensão passando pela sua retroescavadeira, ela não vai lhe matar, ela vai passar pela periferia da sua cabine, né? O problema é tentar sair da escavadeira, né? No momento que eu saio, toquei o pé no chão e outro pé na escavadeira, morri, né? E quando eu estou, por exemplo, com um caminhão Munk, que aí o comando é externo, você está com o pé no chão, comandando o braço Munk, por exemplo, para posicionar um poste, para elevar uma carga, sei lá, e aí você bate no fio de alta tensão, aí você vai estar aterrado, né? A corrente vai passar por você. Se você bater com o seu veículo no poste, derrubar o poste, cair um fio elétrico sobre o seu veículo, você não vai tomar descarga elétrica, né? Mesmo que seja de alta tensão e comece a derreter o pneu, que ocorre isso, né? A corrente vai ser periférica. O problema é eu sair do carro, né? Então, nesse momento, não recomendo que vocês tentem sair do carro, né? Porque eu vou tomar o choque, né? Então, aí aguardar o resgate, o desarme lá da energia elétrica, né? E abandonar. E aqui eu tenho duas coisas, né? Esse homenzinho ali de chapéu está dentro da gaiola de Faraday. E ali no lado esquerdo a gente tem a famosa bobina de Tesla. Tá? O Tesla é um pesquisador contemporâneo aí do Thomas Edison, né? Cientista aí da eletricidade, muito famoso. Foi o Tesla que inventou o motor de corrente alternada. Foi o Tesla que inventou a lâmpada fluorescente também, né? E teve uma briga ali com o Thomas Edison, a gente chama de Guerra das Correntes, né? Porque o Tesla, ele era funcionário do Edison e ele pediu demissão e foi trabalhar com o concorrente do Edison lá, e ele queria a história da corrente alternada, né? E o Edison achava a corrente contínua mais segura. Thomas Edison, para quem não sabe, né, ele não é só o inventor da lâmpada, né? Ele desenvolveu várias invenções, até o primeiro gravador de som, fonógrafo aí, desenvolveu as indústrias dele. Na verdade, ele tinha uma indústria de desenvolvimento e fabricação de produtos elétricos, inventava panela elétrica, coisas assim, para vender mesmo. A história do Edison não era só em prol da ciência, não, era para ter ganho comercial, né? E o Tesla também desenvolvia produtos, processos aí.
Então, essa aí é a bobina do Tesla, né? A ideia do Tesla era transmitir eletricidade sem fio. Não através desse raio aí, não, tá? Mas através de um campo magnético que eu pudesse, na minha casa, converter em corrente elétrica. Tá? Por exemplo, para você poder carregar o seu celular. Tal. E essa tecnologia, claro, foi usada para transmissão de dados, como a gente usa até hoje, aí, o Wi-Fi, o Bluetooth, né? O próprio radiocomunicador, aí, o receptor de rádio, recepção de sinais de antena de TV também, né? Mas o Tesla queria para transmissão de eletricidade. Não assim ter que cair um raio na sua casa para você poder ligar a sua geladeira, não. Mas você ter conversores e emissores. A ideia dele é ter uma grande torre Tesla dessa em cada cidade e criar lá um campo magnético que as pessoas em casa converteriam em eletricidade. Seria legal, né? Uma boa parte a gente já usa e seria legal você andar por um lugar e já carregar a bateria do seu celular, né? Existem já carregadores de celular por proximidade, né? Que você não precisa plugar o celular por campo magnético e você carrega o seu celular. De qualquer forma, a gente tem esses dois fenômenos aí, essa coisa do raio aí, o Tesla desenvolveu para demonstrar a passagem da corrente, e existe até uma banda de rock aí chamada Arc Attack, ó, que ela instala as bobinas Tesla. Aqui entre o público e o palco tem uma malha também de tela, né, metálica, e o homenzinho que está tomando raio ali, tocando guitarra, ó, ele está com um traje que aí tem uma malha, né, de condutora nesse traje, claro, para essa corrente ser periférica, não passar pelo coraçãozinho dele, senão posso ter a fibrilação, né, fibrilação ventricular. E essa passagem, essa abertura dos arcos voltaicos produz som também, aquele som metálico, futurista, tá? Então os caras usam isso para o show também, além do som da guitarra, né? O show deles aí chama Arc Attack. E agora, finalmente, vamos ver a aplicação desse fundamento aí na proteção das edificações e das áreas, né? Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, que está secando minha garganta. Temos mais uns minutinhos aí até o intervalo. Então, deixa eu explicar para vocês. Ó. Esse tipo de construção a gente chama normalmente de galpão industrial, tá? O Tec Segurança do Trabalho aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, eu já comentei, acho com vocês, a origem do Tec Segurança aqui no Brasil é na indústria, tá? A gente veio para o Brasil, nossa profissão veio para o Brasil com as multinacionais, tá? Que trouxeram as normas e a tecnologia dos seus países de origem, principalmente ali na década de 50 e década de 60, tá? Com a indústria automotiva chegando no Brasil, aí a Mercedes-Benz, indústria de caminhão, né? A Volvo, a Fiat, a indústria de automóveis, aí a Volkswagen, né? Indústria alemã, também a Ford, indústria americana, né? Então se trouxe normas, né? E uma figura profissional era o supervisor de segurança industrial, tá? Que era o cara que tinha um poder de fogo ali de até demitir um funcionário, de ficar mesmo fiscalizando o cumprimento de normas, né? E é por isso que até hoje muita gente que é tech segurança se acha um pastorador de EPI, né? Cadê? Na cabeça capacete, no pé sapatão, na luva, na mão luva, né? Mas não é exatamente essa a nossa função, tá? A nossa função é especificar melhorias e trabalhar para a mudança da cultura organizacional, para que o próprio funcionário saiba que o olho é dele e ele vai ter que usar o seu óculos de segurança. O próprio funcionário saiba que aquela atividade tem que ser feita daquela maneira e ele tem que preparar aquele trabalho para que ele seja executado com aquele procedimento padrão. E os procedimentos padrão não são só de segurança, são procedimentos de trabalho. Por isso se chama segurança do trabalho. Tá? Então, você aí que quer ser técnico de segurança, está se formando agora, né? Se lembre que você não é um técnico somente industrial, porque o Brasil não tem só essa área de trabalho. Tá? A gente tem uma indústria forte de construção, a gente tem o setor de serviço muito forte, a parte agrícola também muito forte, né? A mineração. Então, você pode estar atuando em vários campos. Né? E, claro, uma boa tradição industrial aí a gente tem, ainda tem até no nosso linguajar, né? Estou lá no chão de fábrica, e às vezes não é nem numa fábrica que você trabalha, né? Você diz que atua no chão de fábrica.
não tem problema, muitas coisas também da tradição industrial, como a qualidade, por exemplo, aí, a gente vai estar usando em outras áreas, na área de serviço, na área de prestação, até de lazer, de turismo e lazer, por exemplo. Mas esse galpãozinho aí a gente chama de galpão industrial. E é comum, gente, como esse galpão abrange grandes áreas, a iluminação provida aí pelas janelas não chega no centro do galpão, tá? E é por isso que se usa comumente esse telhado em formato de dente de serra. Em inglês a gente chama de shed, né? Telhado shed. Um cuidado, claro, na hora de fazer o projeto da edificação aqui, é a gente colocar essa face vertical do dente da serra para o lado sul. Tá? Por quê? Porque o lado sul é o lado onde eu vou ter menos incidência solar, né? Se eu botar, por exemplo, essa face vertical para o lado norte, eu vou ter entrada direta de sol, né? Porque aqui, nessa face vertical aqui, ó, tem janelas, né? No telhado. Justamente para eu poder ter a iluminação, a ventilação natural aqui no meu galpão, né? E essa parte aqui da telha que a gente vai virada para o norte. Até é bom para a gente instalar espelho solar aqui, ó, para ter a melhor eficiência energética, né? Então, aqueço menos e ventilo e ilumino mais. Então, tenho aqui boa eficiência energética desse tipo de edificação. Não é só para a indústria, tá? Eu posso usar isso aí para a parte agrícola, para armazenamento de grãos, para indústria têxtil, para até criar animais aí nesses ambientes, tá? Oficinas, comércio, um galpão de supermercado. Tá? E essa figura aí está exemplificando uma proteção mista aí com para-raio Franklin e a gaiola de Faraday. Tá? Aqui a gente consegue ver as descidas, ó, de aterramento. Essa linha pontilhada, porque ela é subterrânea, é a minha malha de aterramento. Tá? Então tem que garantir que esse sistema seja equipotencial. A mesma tensão que eu vá ter aqui, eu tenho ali na outra haste de terra. Tá? Porque senão eu vou ter diferença de potencial, eu posso ter uma fuga de corrente aqui de uma haste para outra, e eu não quero isso. Isso pode matar alguém que esteja aqui quando cai o raio, né? Eu quero que a corrente vá ser absorvida pela terra. Por isso que a gente liga cada haste de terra, umas nas outras aí, com uma malha de aterramento. E essa haste de terra é calculada também a profundidade que ela vai ser introduzida no solo em função do meu tipo de solo. Tá? Se esse solo for melhor condutor, ele vai ter a haste mais curta. Se for pior condutor, vai ter a haste mais longa. E influencia muito a quantidade de sais, a quantidade de carbono aí no solo, a quantidade de umidade também no solo vai influenciar nisso. Então, é feita uma análise de solo e o engenheiro eletricista calcula o comprimento aí dessa haste, tá? E aí vai se conectado todas as hastes, tá? Todas as hastes de terra e essa malha aí potencial. E na parte superior também todos os componentes aí do meu sistema de captação do para-raio ser interconectados, né? E cobrir o perímetro do prédio como uma gaiola de Faraday, eu obrigo o raio a cair ali, e eu fornecer também pontas, porque pela teoria das pontas, esses gumes aí de pontas aí favorecem a concentração de carga e a probabilidade do raio cair ali é maior do que cair em outra área da edificação. Então, imagine aí, não só para uma edificação, mas um pátio de uma subestação de alta tensão. Não quero que um raio caia ali, né? Então, a gente faz uma malha de para-raios protegendo essa instalação, um pátio de armazenamento de tanques, aí, de armazenamento inflamáveis, tá? Um grande estacionamento de veículos, de frota, imagina uma frota de ônibus aí, né? Então, vou ter áreas protegidas aí e não necessariamente tenham edificações. Claro, as edificações vão ter também. Não é toda edificação que precisa de para-raio, tá? Então, você vai ver ali que acima de determinada altura, ou de determinada área, vai pedir um para-raio. Mas isso a gente vai discutir agora depois do intervalo, que aqui deu certinho, o planejamento pedagógico aqui, dos 45 minutos de eu chegar nessa foto, e daqui a 15 minutos a gente volta no segundo momento, e ainda hoje vamos iniciar também, encerrar aqui o para-raio, e iniciar com o sistema de hidrantes, tá? Hoje e amanhã vai ser hidrantes também, tá? Então, deixa eu parar aqui a gravação. Alguma dúvida aí? Parar aqui a gravação e no final, daqui a pouquinho, a gente volta, tá?